O mundo não foi sempre como o conhecemos. Houve uma época em que a Terra era um imenso deserto de gelo, onde o sol pouco aquecia e a vida pendia por um fio. A cada passo sobre a neve endurecida, nossos ancestrais enfrentavam não apenas o frio, mas a certeza de que o próximo dia poderia ser o último. A era glacial não foi apenas um período de clima extremo. Foi um teste brutal de resistência, inteligência e instinto. E aqueles que sobreviveram não eram os mais fortes, mas os mais adaptáveis. Na vastidão branca e silenciosa, onde o vento cortava como lâminas, os seres humanos estavam à beira da extinção. As florestas foram substituídas por planícies congeladas, os rios se transformaram em muralhas de gelo, e os animais se tornaram inimigos ou recursos preciosos demais para serem desperdiçados. A cada inverno, tribos inteiras desapareciam, engolidas pela fome, pelas doenças e pelas tempestades que duravam semanas. Era um mundo onde errar uma única vez podia custar a vida de todos ao redor. Mas foi nesse caos congelado que algo extraordinário começou a acontecer. Os Homo sapiens não apenas resistiram, eles aprenderam, observaram os sinais do céu, escutaram os sons do vento, entenderam os padrões da terra e começaram a decifrar o comportamento dos animais. Cada descoberta era uma chance a mais de sobreviver. Cada erro, um preço alto demais para ser repetido. Essa não foi uma história de força bruta. Foi uma história de mente, de comunidade, de imaginação. Enquanto outras espécies humanas desapareceram sem deixar rastros, nossos ancestrais desenvolveram estratégias invisíveis, silenciosas, mas incrivelmente eficazes. Não se tratava apenas de sobreviver ao frio, mas de antecipar o futuro. Eles criaram ferramentas com o que tinham, transformaram restos em abrigo, silêncio em sabedoria, medo em alerta constante. E assim, mesmo quando tudo dizia que não era possível, eles conseguiram. Neste vídeo, você vai descobrir aquilo que os livros raramente contam. Não apenas como os homens das cavernas sobreviveram à era mais mortal da história, mas porque isso mudou para sempre o que significa ser humano. Prepare-se para mergulhar em um passado gelado, onde o pensamento coletivo foi mais importante que a força, e onde o verdadeiro poder não estava nas armas, mas na mente de quem ousava imaginar um amanhã. Nada aconteceu de uma hora para outra. A transformação do planeta em um campo de batalha gelado foi um processo lento, mas implacável. Durante milhares de anos, o clima da Terra começou a mudar sutilmente, até que o equilíbrio que mantinha os ecossistemas vivos se rompeu. A temperatura global caiu de forma constante. O calor do Sol parecia menos intenso. As estações se tornaram imprevisíveis. Os verões encurtaram. As neves deixaram de derreter completamente. E aos poucos, uma nova era começou a se desenhar no horizonte. A Era do Gelo. No início, era apenas um incômodo. Invernos mais longos, colheitas falhadas, migrações de animais em direções desconhecidas. Mas, à medida que os séculos passavam, os sinais deixaram de ser sutis. O mar começou a recuar. As geleiras se expandiram com violência, esmagando tudo em seu caminho. Regiões antes férteis tornaram-se estéreis. Florestas inteiras desapareceram sob camadas espessas de gelo. O ar ficou seco, rarefeito e gelado. A vida, como era conhecida, estava entrando em colapso. A Terra mergulhava em um ciclo glacial de proporções que a mente humana mal podia compreender. E para os pequenos grupos de humanos espalhados por regiões cada vez mais hostis, não havia alternativa. Eles precisavam decidir se iriam resistir ou desaparecer. Era o início de uma batalha sem armas, travada contra um inimigo invisível. O próprio clima. O que a maioria não entende é que essa mudança climática não foi um evento único. Ela fazia parte de ciclos naturais da Terra, sim, mas a intensidade desse último máximo glacial superou tudo o que já havia sido registrado até então. A linha entre a vida e a morte passou a depender da capacidade de adaptação. Tribos que antes viviam em florestas abertas viram-se encurraladas entre paredões de gelo. Grupos acostumados a caçar em planícies amplas
foram forçados a migrar sem rumo certo, em busca de regiões menos inóspitas. O planeta estava em mutação, e com ele, toda a história da humanidade seria transformada. Foi nesse momento crítico que surgiram as primeiras grandes decisões coletivas. Não se tratava mais de lutar contra outras tribos por território. A luta agora era contra o desaparecimento total. Para sobreviver, os humanos precisavam observar os sinais da Terra com mais atenção do que nunca. Precisavam reconhecer padrões no céu, prever o comportamento dos animais, lembrar-se de rotas migratórias e fontes de água escondidas sob a neve. A inteligência passou a ser o recurso mais valioso. Mais do que força física, mais do que armas rudimentares, era a mente que garantiria a sobrevivência. Aqueles que ignoraram os sinais do clima foram os primeiros a desaparecer. Tribos que permaneceram onde estavam, acreditando que o frio passaria, foram congeladas pelo avanço do gelo. Aqueles que não conseguiram abandonar velhos hábitos, que se recusaram a mudar a forma como caçavam, como se abrigavam, como se moviam, pagaram com a própria existência. E com o desaparecimento dessas culturas, sumiram também conhecimentos preciosos, hábitos únicos, formas de linguagem que nunca seriam registradas. A extinção não levou apenas corpos, mas memórias, histórias e possibilidades. Enquanto isso, em pequenos focos de resistência, alguns grupos decidiram seguir outro caminho. Eles se moveram, eles observaram, eles aprenderam, descobriram que seguir certos animais indicava a presença de água. Perceberam que os ventos constantes vinham de certas direções e podiam prever tempestades. Notaram que certos tipos de pedra permaneciam mais quentes ao toque, mesmo sob a neve. Eram detalhes quase invisíveis, mas que, quando reunidos, tornaram-se estratégias. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. Não houve uma grande invenção, uma tecnologia salvadora, uma revolução repentina. Houve apenas a mente humana, observadora, silenciosa, inquieta. Uma mente que se recusava a morrer. E foi nesse cenário devastado, em que tudo parecia perdido, que surgiu o maior dom da espécie humana: a capacidade de aprender com a catástrofe. A era glacial não matou a humanidade. Ela forçou o surgimento de algo novo, um tipo de inteligência que nasceria do gelo, da escassez e do medo. E seria essa inteligência que guiaria os próximos passos na longa jornada da sobrevivência. A era glacial não foi apenas um desafio climático. Foi um divisor de espécies. Naquele tempo, diferentes tipos de humanos ainda caminhavam sobre a Terra. Não estávamos sozinhos. Homo sapiens, neandertais e denisovanos compartilhavam o planeta, cada um com suas habilidades, corpos adaptados a ambientes específicos e formas distintas de se relacionar com o mundo ao redor. Mas quando o frio extremo se intensificou, essa coexistência começou a ruir. O que antes era diversidade, agora se tornava um filtro implacável de sobrevivência. Os neandertais, por exemplo, já habitavam a Europa muito antes do Homo sapiens chegar. Seus corpos eram mais robustos, seus músculos mais desenvolvidos, e sua estrutura óssea parecia ideal para resistir ao clima severo. Caçadores experientes, eles dominavam técnicas de fabricação de ferramentas e conheciam profundamente o território em que viviam. No entanto, mesmo com essas vantagens físicas, eles desapareceram. Lentamente, foram sumindo das paisagens que antes dominavam, como se tivessem sido apagados por algo invisível e silencioso. Durante anos, os cientistas acreditaram que os neandertais haviam sido simplesmente superados pelos sapiens em combate ou em inteligência. Mas hoje sabemos que a resposta é mais complexa. A extinção deles não veio de um único confronto, mas de uma série de escolhas, padrões e limitações. A rigidez cultural dos neandertais pode ter sido seu maior inimigo. Embora fossem fortes, parece que tinham dificuldade em adaptar-se rapidamente a mudanças drásticas no ambiente. Repetiam estratégias antigas em um mundo novo. E esse mundo não perdoava repetições. Do outro lado, havia os denisovanos, uma população misteriosa, detectada não por fósseis completos, mas por fragmentos de ossos e sequências genéticas que ainda intrigam a ciência. Eles habitaram regiões da Ásia Central
e chegaram a cruzar com sapiens e neandertais. Pouco se sabe sobre sua cultura, mas há indícios de que deixaram traços genéticos em povos atuais, principalmente na Oceania e no Sudeste Asiático. Sua presença, quase fantasmagórica, é uma lembrança de que a história humana não é linear, mas feita de ramificações que se perderam no gelo. E então havia os Homo sapiens, mais frágeis fisicamente do que os neandertais, com menor capacidade de força bruta, mas com algo que nenhum outro grupo parecia dominar com tanta precisão: a flexibilidade cultural. Enquanto outras espécies humanas confiavam nos mesmos métodos de caça, nas mesmas regiões e nas mesmas ferramentas, os sapiens se reinventavam. Aprendiam rapidamente com erros, observavam o comportamento animal, testavam novas formas de abrigo, experimentavam rotas desconhecidas. Cada novo ambiente era uma lição, cada obstáculo, uma chance de mudar. Mais do que inteligência individual, o Homo sapiens se destacou por algo ainda mais poderoso: a inteligência coletiva. A troca de informações entre grupos, mesmo distantes, permitia a propagação de técnicas de sobrevivência em velocidade inédita. Se um grupo descobria como preservar carne no gelo, outro, a quilômetros de distância, poderia aprender essa técnica em poucas gerações. Esse tipo de rede social primitiva era algo que os neandertais e denisovanos não possuíam com a mesma intensidade. A cooperação entre grupos distintos se tornou uma arma silenciosa, mas decisiva. Porém, o preço dessa sobrevivência era alto. Muitos grupos de Homo sapiens também desapareceram. Tribos inteiras foram congeladas, caçadas ou morreram de fome antes de conseguir adaptar-se. A vitória da nossa espécie não foi limpa nem gloriosa. Foi suada, trágica e incerta. Não havia garantias, apenas pequenas vitórias acumuladas sobre perdas gigantescas. Cada humano que atravessava o inverno vivo carregava dentro de si uma herança de erros, sacrifícios e acertos que haviam custado vidas demais. Esse cenário define o ponto de virada na história da humanidade. Não foi a espécie mais forte que sobreviveu. Foi a espécie que aprendeu a escutar o mundo à sua volta. Enquanto o gelo avançava, a Terra fazia uma pergunta silenciosa a todos os seres humanos: você é capaz de mudar ou vai congelar com os antigos hábitos? E a resposta dos Homo sapiens veio em silêncio, nas pegadas deixadas sobre a neve, nos olhos atentos voltados para o céu, na mão que passava uma técnica adiante. Era o início de uma nova era, e o fim de todas as outras. O frio não era apenas uma condição climática. Era uma ameaça constante à sanidade, ao corpo e à vida. Quando a escuridão cobria o céu por dias, quando os ventos rugiam sobre as tendas e cavernas, e quando a neve cobria os rastros de tudo o que havia existido no dia anterior, o ser humano precisava de algo mais do que calor físico para resistir. Precisava de um centro, um ponto de referência, e esse centro era a fogueira. A fogueira foi uma das invenções mais simples e, ao mesmo tempo, mais revolucionárias da pré-história. Muito além de um recurso térmico, ela se tornou o coração simbólico de cada grupo humano que resistia à era glacial. Era ao redor dela que se concentravam os sobreviventes. Ela reunia corpos, mas também ideias. Ela iluminava o ambiente, mas também despertava conversas, histórias, estratégias. A mente humana, até então presa à lógica da sobrevivência bruta, começou a se expandir. Antes da fogueira, a noite era sinônimo de medo absoluto. Nenhuma defesa era suficiente contra o invisível. No escuro, não havia como prever ataques de predadores, nem como aquecer o corpo, nem como reunir o grupo. A ausência de luz era também ausência de conexão. Mas ao dominar o fogo, os Homo sapiens inverteram a lógica da noite. Criaram um ponto fixo de segurança em meio ao caos. A chama passou a significar proteção, presença, orientação. Onde havia fogo, havia vida. O mais impressionante não foi acender a fogueira, mas mantê-la viva. Isso exigia planejamento, divisão de tarefas, controle emocional e disciplina. Manter o fogo aceso durante dias inteiros,
sob tempestades de neve e ventos cortantes, exigia uma organização que não era apenas técnica, mas mental. O fogo ensinou os humanos a pensar a longo prazo, a prever necessidades futuras, a calcular riscos, a entender que cada pequena decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte de todos. Ao redor do fogo, surgiu um novo tipo de linguagem. Os sons guturais que antes serviam apenas para alertar sobre perigo começaram a se tornar mais complexos. Surgiram gestos, entonações, repetições. Começaram a contar o que tinham visto, o que lembravam, o que temiam. A mente humana, forçada a permanecer desperta durante longos períodos de escuridão, começou a imaginar. As primeiras histórias nasceram desse silêncio preenchido por palavras. E com elas, nasceu também a noção de tempo. A criança que crescia ouvindo histórias ao redor da fogueira aprendia sem perceber. Aprendia o caminho da caça, o nome das estrelas, o perigo do gelo fino. Aprendia a esperar, a reconhecer o tom de voz que anunciava perigo ou alívio. A memória coletiva deixou de depender apenas da repetição prática e passou a viver na linguagem. E essa linguagem, ainda rudimentar, se expandia sempre que a chama queimava no centro do abrigo. A fogueira também se tornou um escudo invisível contra a loucura. O isolamento extremo, o frio constante, a morte de membros do grupo criavam uma tensão que ameaçava o equilíbrio mental de qualquer um. Mas enquanto o fogo queimava, havia algo em que fixar os olhos. Um movimento hipnótico, constante, previsível. Uma pequena dança de luz em meio ao nada. Ali, sem saber, os Homo sapiens inventavam os primeiros rituais. Observavam o fogo, alimentavam-no com cuidado, protegiam-no do vento como se fosse uma entidade viva, porque para eles, talvez fosse. O fogo, portanto, não foi apenas uma resposta ao frio. Foi o catalisador de uma nova forma de pensar. A mente humana, pressionada por um ambiente implacável, encontrou na chama um espelho, um reflexo do que poderia se tornar. Inteligente, estratégica, conectada. A fogueira não apenas prolongou a vida, ela acendeu o pensamento simbólico, coletivo, emocional, e ao fazer isso, transformou a humanidade para sempre. Sobreviver ao clima era um desafio constante, mas o gelo não era o único inimigo. Na vastidão branca e silenciosa da era glacial, outros olhos espreitavam na escuridão. Eram olhos de caçadores, de criaturas adaptadas à ferocidade daquele novo mundo, predadores tão imensos quanto implacáveis. Mamutes, tigres dente de sabre, ursos das cavernas, hienas gigantes e leões pré-históricos dominavam a paisagem. Mas mesmo cercados por essas forças da natureza, o ser humano encontrou uma forma de resistir. Não pela força, mas pela mente. Nenhum ser humano podia enfrentar sozinho um tigre dente de sabre em campo aberto. Nenhum caçador desarmado sobreviveria a um ataque de uma matilha de lobos gigantes. O desequilíbrio físico era gritante. A diferença entre o corpo humano e a anatomia dos predadores da época parecia insuperável. Dentes longos como punhais, músculos densos, garras afiadas, sentidos aguçados. No entanto, esses animais possuíam algo em comum: instinto. Eles atacavam com base em padrões, perseguiam alvos fáceis, agiam por impulso. E foi exatamente aí que o Homo sapiens encontrou sua vantagem. Os humanos passaram a observar esses comportamentos com atenção. Começaram a entender os horários em que os predadores caçavam, os sons que anunciavam sua aproximação, os rastros deixados na neve e o modo como se organizavam. Com o tempo, transformaram essas observações em estratégias. Aprenderam a construir armadilhas com pedras, buracos cobertos por neve e estacas escondidas. Aprenderam a imitar sons, a usar o vento a favor, a esconder o próprio cheiro e a deslocar-se em silêncio. A cada ataque evitado, uma lição era absorvida. E com ela, uma chance de virar o jogo. As caçadas humanas tornaram-se organizadas. Não se tratava mais de correr atrás de um animal com lanças improvisadas. Era necessário pensar antes de agir, dividir funções, estudar o terreno, escolher o momento exato, utilizar o ambiente como aliado,
Se um grupo de renas migrava, os humanos observavam por dias antes de intervir. Se um mamute se isolava da manada, o grupo esperava o momento certo para cercá-lo. O tempo, o espaço e o silêncio tornaram-se ferramentas de ataque. Era a paciência da mente contra o instinto da fera. Mas os predadores também evoluíam. Eles não eram apenas bestas irracionais. Muitos agiam em grupo, testavam defesas humanas, observavam fogueiras à distância. Os Homo sapiens entenderam que não bastava construir defesas. Era preciso adaptá-las constantemente. Se uma armadilha funcionava uma vez, podia falhar na segunda. Se um abrigo se mostrava seguro, poderia se tornar um alvo fixo. A flexibilidade tornou-se uma lei invisível. Era preciso mudar antes que o inimigo se adaptasse. As ferramentas humanas também acompanharam essa evolução mental. Lascas de pedra deixaram de ser simples pedaços afiados. Passaram a ser moldadas com precisão para cortar couro, perfurar ossos ou serem lançadas à distância. Os caçadores desenvolveram lanças com pontas substituíveis, armas compostas por diferentes materiais, coladas com resinas naturais e presas com tendões secos. Essas invenções exigiam técnica, mas também paciência, observação e experimentação. Cada ferramenta era o resultado de tentativa e erro, de pequenos ajustes, de uma memória coletiva que ia se consolidando com o tempo. A verdadeira arma da humanidade, porém, não estava nas mãos. Estava na coordenação. Enquanto um grupo atraía o animal, outro esperava em silêncio. Enquanto os predadores seguiam trilhas, os humanos construíam desvios. Enquanto a maioria das criaturas confiava em seus sentidos, os sapiens aprendiam a antecipar. A antecipação era a essência da inteligência humana. Prever o que o outro vai fazer antes que ele saiba que vai fazer. E isso, nenhum predador conseguia replicar. Assim, mesmo rodeados por criaturas gigantes, os humanos seguiram em frente. Cada batalha vencida contra um predador era mais do que uma vitória física. Era uma prova de que a mente, mesmo contida em um corpo vulnerável, podia redesenhar as regras da natureza. O Homo sapiens não venceu porque era mais forte. Venceu porque aprendeu a pensar como caçador, mesmo sendo caça, porque usou o medo como alerta, o tempo como aliado e a estratégia como escudo. E foi esse tipo de inteligência que mudou o destino da espécie. Nenhum abrigo era permanente. A terra congelada, os ventos imprevisíveis e a escassez de recursos obrigavam os humanos a reinventar o conceito de moradia. Durante a era glacial, o abrigo não era um lar confortável. Era uma armadura contra o mundo exterior, um espaço mínimo entre a vida e a morte. A arquitetura da sobrevivência nasceu em um cenário sem precedentes, e seus princípios ainda ecoam em muitos dos nossos instintos mais básicos. Quando cavernas estavam disponíveis, tornavam-se o refúgio ideal. Eram profundas, protegidas, com entrada única, facilitando o controle de ameaças. Mas nem sempre era possível encontrá-las, e os humanos precisaram ir além. Construíram seus próprios abrigos com o que havia disponível: ossos de mamute, troncos pesados, pedras enterradas, peles costuradas e endurecidas pelo frio. A terra congelada se tornava alicerce. As peles, revestimento térmico. Os tendões dos animais abatidos eram utilizados como amarrações resistentes. Cada estrutura erguida era uma prova de que a criatividade humana florescia mesmo sob a sombra do colapso. As tendas eram moldadas com precisão quase cirúrgica, algumas em formato circular, para melhor distribuição do calor. Outras escavadas parcialmente no solo, aproveitando a temperatura interna da terra. Em regiões ainda mais severas, abrigos móveis eram fundamentais. Eles permitiam acompanhar a migração dos animais, explorar novos territórios e escapar de regiões onde o gelo avançava com força. A mobilidade tornou-se uma extensão da sobrevivência. Um abrigo não era só onde se dormia. Era onde se decidia se o grupo viveria até a próxima lua cheia. A posição dos abrigos também revelava um grau sofisticado de percepção espacial. Os Homo sapiens aprendiam com a experiência que determinados vales concentravam o frio.
que certas montanhas bloqueavam os ventos, mas também podiam acumular neve demais, que proximidade com cursos d'água era vital, mas poderia significar perigo em caso de degelo repentino. Escolher onde se abrigar passou a ser uma decisão estratégica. Um cálculo silencioso feito a partir da observação do ambiente, das marcas do vento na vegetação, da movimentação dos animais e da mudança na textura do solo. Dentro desses abrigos, a organização interna também refletia algo novo. Os espaços eram divididos por função. Um local para o fogo, outro para as peles, outro para ferramentas. Havia cuidado na disposição dos corpos ao dormir, na proteção das crianças e na vigilância constante. O abrigo se transformava em núcleo social, espaço de cura, planejamento e transmissão de saberes. Ali nascia a noção de pertencimento. Mesmo que por poucas noites, aquele pequeno espaço significava território, um lugar onde a morte não seria bem-vinda. Além da função prática, muitos desses abrigos carregavam símbolos, marcas nas paredes, restos cuidadosamente empilhados, objetos enterrados com aparente intenção. Isso revela que, mesmo em meio ao caos, havia espaço para a simbologia, para transformar o abrigo em extensão da memória, da identidade, da fé primitiva. Os Homo sapiens não estavam apenas se escondendo, estavam se afirmando, declarando em silêncio que pertenciam àquele lugar, ainda que provisoriamente. Era uma forma de não desaparecer por completo em um mundo que esquecia tudo sob a neve. Essa arquitetura das trevas, silenciosa, móvel, improvisada, ensinou a espécie humana a pensar como espécie, a construir não apenas para si, mas para o grupo, a proteger o coletivo, a manter a vida possível, mesmo quando tudo fora do abrigo ameaçava destruí-la. O senso de construção como sobrevivência marcou para sempre o cérebro humano. Hoje, mesmo em grandes cidades, o instinto de proteger o lar, de sentir-se seguro, de organizar espaços, nasce dessa época. A arquitetura da era glacial não sobreviveu em pedra, mas permanece gravada naquilo que sentimos toda vez que fechamos uma porta, acendemos uma luz ou procuramos refúgio no escuro. A adaptação à era glacial não se limitou a construções, estratégias ou ferramentas. Ela moldou o próprio corpo humano. O frio constante, os ventos cortantes, a escassez de alimentos e o esforço contínuo pela sobrevivência colocaram sobre os organismos uma pressão seletiva tão intensa que, ao longo de gerações, deixou marcas visíveis e invisíveis na anatomia e na fisiologia dos Homo sapiens. A sobrevivência deixou de ser apenas uma questão de cultura. Tornou-se uma questão de biologia. Em regiões de frio extremo, os corpos começaram a apresentar variações que aumentavam as chances de resistência. As narinas tornaram-se mais estreitas, o que ajudava a aquecer o ar antes que ele chegasse aos pulmões. A massa corporal aumentava em proporção ao volume, reduzindo a perda de calor. Membros ligeiramente mais curtos retinham melhor a temperatura. O metabolismo acelerava, queimando gordura com mais eficiência para manter a energia. O corpo humano, mesmo sem perceber, ia se moldando silenciosamente ao ambiente que o desafiava. Essas mudanças não surgiam da vontade consciente, mas da seleção natural. Grupos cujas características biológicas favoreciam a sobrevivência tinham mais chances de gerar descendentes. Ao longo de milênios, o ambiente esculpiu corpos preparados para enfrentar um mundo hostil. Isso não significa que todos se transformaram da mesma forma. Cada região gelada impôs suas próprias exigências. Populações que viveram no norte da Europa apresentavam traços diferentes daquelas que resistiram no extremo oriente da Ásia ou em áreas montanhosas. A diversidade humana começou a se consolidar ali, entre o gelo e a necessidade. A dieta também teve papel fundamental nesse processo. A ingestão de gordura passou a ser vital. O corpo humano, que antes dependia de uma variedade de frutas, raízes e vegetais, foi obrigado a se adaptar a uma alimentação baseada quase exclusivamente em carne. Mas não qualquer carne. Era preciso extrair dela o máximo de energia. O consumo de tutano, gordura acumulada em ossos e cérebros de animais, tornou-se comum.
O fígado, rico em nutrientes essenciais, ganhou importância. O corpo precisava de combustível denso, capaz de manter a temperatura mesmo nas noites mais longas do planeta. Essa nova dieta alterou a forma como o organismo processava alimentos. A digestão tornou-se mais eficiente na quebra de proteínas e lipídios. O corpo aprendeu a armazenar energia com precisão. Não havia espaço para desperdício. A fome era uma ameaça constante. Grupos que conseguiam absorver mais calorias com menos alimento tinham uma vantagem decisiva, e isso também afetava a forma como se moviam, como caçavam, como descansavam. Tudo era calculado, mesmo sem consciência, em torno da economia energética. Mas talvez a transformação mais profunda não tenha sido física, foi sensorial. O ser humano precisou desenvolver uma percepção mais aguda do ambiente. A audição tornou-se uma aliada essencial para captar sons distantes na neve. A visão se adaptou à baixa luminosidade, ao reflexo constante da luz sobre o gelo. O tato precisou aprender a identificar rapidamente mudanças de temperatura. Cada sentido foi afinado pela necessidade de antecipar perigos, localizar oportunidades e evitar o erro. O frio também deixou marcas emocionais. Viver sob ameaça constante exigia controle. O medo não podia paralisar. A dor não podia dominar. A perda era frequente e o luto não podia impedir a ação. Essa pressão contínua modelou uma psique mais resistente, preparada para agir mesmo em sofrimento. O corpo e a mente não funcionavam mais separados. Eles formavam um sistema integrado de sobrevivência. Cada emoção, cada impulso, cada sensação precisava ser útil. Não havia espaço para fragilidade. A memória corporal dessa época permanece ativa em muitos de nós. Os genes que herdamos carregam vestígios dessas adaptações. O modo como nosso corpo reage ao frio, como processamos alimentos gordurosos, como armazenamos energia, tudo isso tem raízes no gelo. A era glacial não apenas testou os limites do corpo humano, ela os reescreveu. E ao fazer isso, deixou uma assinatura que ainda pulsa em nossos músculos, nossos ossos, nosso sangue. A era glacial não permitia isolamento. Aquele que tentasse sobreviver sozinho seria vencido pelo frio, pela fome ou pelos predadores. O ser humano não sobreviveu porque era mais forte que o ambiente, mas porque aprendeu a agir como parte de um corpo maior, o grupo. Foi nesse período, cercado pela ameaça constante do desaparecimento, que surgiu o instinto coletivo. A noção de que a sobrevivência individual dependia do bem-estar de todos. O cuidado mútuo deixou de ser uma escolha. Tornou-se necessidade. Crianças não podiam se aquecer sozinhas, nem caçar, nem se defender. Idosos perdiam a força, mas carregavam histórias, rotas, técnicas e alertas. Mulheres grávidas exigiam proteção e, ao mesmo tempo, garantiam a continuidade da tribo. Assim, o grupo aprendeu a redistribuir funções. Aquele que era mais rápido caçava. Quem tinha mãos firmes construía ferramentas. Quem era bom de memória transmitia ensinamentos. O que antes era desorganizado agora ganhava forma. Cada indivíduo passou a ser uma peça vital em um sistema primitivo, mas incrivelmente eficaz. Essa organização não surgiu por moralidade, mas por pragmatismo. Grupos que cuidavam melhor uns dos outros resistiam por mais tempo. Os que falhavam em cooperar desapareciam. O egoísmo passou a ser uma ameaça interna. A confiança tornou-se a moeda mais valiosa. Dividir a comida, ceder o lugar mais quente, vigiar enquanto os outros dormiam. Eram atitudes que protegiam a própria vida ao proteger o coletivo. A lealdade não era idealizada, era estratégia de sobrevivência. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros laços profundos entre humanos, não apenas alianças momentâneas, mas vínculos duradouros. O afeto começou a se manifestar não só na reprodução, mas no toque, no olhar, na presença. O grupo deixou de ser apenas um amontoado de corpos reunidos pelo medo, tornou-se uma rede de relações. Uma rede capaz de sentir, de lembrar, de reagir como uma unidade. A confiança entre indivíduos deu origem à primeira sociedade. Com o tempo, esse instinto coletivo
passou a moldar a cultura. Gestos específicos passaram a ter significado. Uma forma de caminhar, de segurar uma pedra, de posicionar a pele sobre os ombros. Tudo isso comunicava intenções, emoções, alertas. A linguagem corporal se desenvolveu antes da fala estruturada, mas com o mesmo objetivo: manter o grupo vivo. Um simples sinal podia indicar perigo. Um olhar mais demorado podia expressar luto. Um grito carregava mais do que som. Carregava direção, urgência, instrução. O instinto coletivo também despertou um senso primitivo de justiça. Aqueles que desrespeitavam a ordem do grupo se tornavam ameaça. Roubar comida, abandonar um ferido, colocar todos em risco ao agir impulsivamente eram comportamentos punidos com exclusão. E a exclusão naquele mundo era quase sempre uma sentença de morte. Manter a coesão interna era um exercício diário de vigilância, empatia e controle. A comunidade não era mantida pela imposição de força, mas pela compreensão de que quebrar o equilíbrio coletivo era abrir as portas para o colapso. As primeiras divisões simbólicas de tarefas surgiram nesse ambiente. Não se tratava de uma rigidez de papéis, mas de uma especialização espontânea. Quem observava melhor assumia funções de vigia. Quem possuía mãos firmes fazia as amarrações das tendas. Quem compreendia os movimentos dos animais coordenava a caça. Essa distribuição não era baseada em hierarquia, mas em utilidade, e a utilidade era constantemente testada. Aquele que deixava de contribuir era reabsorvido, reposicionado ou deixado para trás, dependendo da gravidade do risco. A infância, que em tempos anteriores podia ser curta e instintiva, começou a se prolongar. Era preciso mais tempo para aprender as regras do grupo, as técnicas de sobrevivência, os segredos do ambiente. As crianças passaram a ser preparadas, e não apenas deixadas para se desenvolver por instinto. A transmissão oral de saberes se intensificou. A memória deixou de ser individual, tornou-se coletiva, e ao se tornar coletiva, começou a atravessar gerações. O nascimento do instinto coletivo foi o marco da virada psicológica da espécie. O Homo sapiens não era mais apenas um animal adaptável, tornava-se um ser social. A individualidade cedeu lugar à interdependência. O medo deixou de ser apenas pessoal e passou a ser sentido pelo grupo. O sucesso, quando alcançado, era comemorado em conjunto. A dor, quando inevitável, era compartilhada em silêncio. E essa conexão invisível, tecida no meio do gelo e do perigo, permanece viva até hoje. Nas cavernas, onde a escuridão parecia eterna, surgiram as primeiras imagens. Não foram feitas por vaidade, nem por distração. Elas nasceram de uma necessidade urgente de registrar, compreender e controlar o mundo ao redor. A arte pré-histórica não começou como decoração. Ela surgiu como resposta ao desconhecido, como uma tentativa de nomear o invisível, de capturar a memória de algo que poderia desaparecer a qualquer instante. Em um ambiente dominado pelo frio, pela morte e pelo silêncio, desenhar era resistir. Os primeiros traços surgiram nas paredes úmidas e irregulares de cavernas profundas, longe da entrada, onde o escuro era absoluto. Ali, à luz de tochas fracas, mãos humanas desenhavam animais, símbolos, movimentos. Representavam caçadas, rebanhos em marcha, criaturas míticas e formas abstratas. Não eram apenas observações do cotidiano. Eram representações carregadas de intenção. Um bisão pintado em movimento era mais do que uma lembrança. Era uma invocação. Um desejo de sucesso na próxima caçada. Uma forma de chamar a vida antes que a fome vencesse. O medo do invisível transformou-se em gesto. Quando um animal desaparecia do território, a imagem dele permanecia. Quando um caçador morria, sua história podia ser contada com traços, com formas. A parede tornava-se memória, tornava-se voz, tornava-se altar. Essas imagens não eram feitas por todos. Havia quem tivesse mais sensibilidade, mais habilidade, mais percepção. Surgiram os primeiros artistas, ainda sem nome, ainda sem status. Homens e mulheres que transformavam angústia em forma, que fixavam no espaço
o que a vida ameaçava apagar no tempo. Os pigmentos usados eram extraídos da terra, do carvão, de pedras moídas. Misturados com gordura animal, saliva ou sangue, eles grudavam na parede como uma extensão do corpo de quem os aplicava. As cores, embora limitadas, tinham propósito. O vermelho do ocre, o preto do carvão, o branco da cinza. Eram tons escolhidos não apenas por disponibilidade, mas por significado. A arte pré-histórica era também um código. Um idioma visual compreendido por quem partilhava a mesma luta. Além dos desenhos, surgiram esculturas em ossos, amuletos talhados em pedras, marcas repetidas no solo e em objetos. A estética ainda não existia como conceito, mas o impulso criativo estava vivo. Era instintivo, urgente, visceral. Era um grito contra a ausência, um ato de permanência diante de uma realidade que desaparecia todos os dias sob a neve. Era uma forma de gravar a existência em algo mais resistente do que a carne. Essa arte também cumpria uma função pedagógica. Ao representar um animal, os caçadores ensinavam às crianças seus traços, sua velocidade, sua postura de ataque. Ao desenhar símbolos repetidos, reforçavam rotas, épocas, comportamentos. O espaço onde se pintava era também onde se transmitia conhecimento. Uma caverna decorada era uma sala de aula ancestral. E a arte, o livro mais antigo da humanidade. A repetição de figuras em diferentes regiões sugere algo ainda mais profundo. Uma forma primitiva de espiritualidade compartilhada. Animais desenhados com muitos membros, figuras híbridas entre homens e feras, mãos sobrepostas como marcas de presença. Tudo isso aponta para a tentativa de comunicar algo que não cabia mais na fala. O invisível ganhava contorno, o intangível, forma, o medo, expressão. Naquele mundo onde o silêncio gritava, desenhar era um ato de coragem. Significava enfrentar o vazio com traços, enfrentar a morte com símbolos, enfrentar o esquecimento com cor. A arte nasceu não porque havia tempo livre, mas porque havia urgência em deixar algo para trás. Algo que dissesse, estivemos aqui, lutamos, resistimos, sonhamos. E esse sonho, mesmo coberto por séculos de gelo e pedra, ainda fala conosco. A sobrevivência durante a era glacial exigia mais do que abrigo, alimento e calor. Exigia proteção daquilo que os olhos não viam, mas que a mente sentia. A morte era uma presença constante e a vida uma exceção frágil. Nessa tensão diária entre o fim e a continuidade, surgiram os primeiros rituais. Práticas silenciosas que buscavam dar sentido ao caos, gestos repetidos que protegiam não apenas o corpo, mas a alma. A espiritualidade não nasceu da abundância. Nasceu do medo de desaparecer sem deixar vestígios. Os sepultamentos da era glacial revelam muito mais do que técnicas de preservação. Eles carregam sinais de intenção, cuidado e crença. Corpos enterrados em posições específicas, acompanhados de objetos, cobertos com pigmentos, cercados por ossos organizados. Não se tratava apenas de livrar-se dos mortos. Era uma despedida com significado, um reconhecimento de que aquela existência, por mais breve que fosse, não poderia simplesmente se dissolver no gelo. Em alguns sítios arqueológicos foram encontrados esqueletos com flores fossilizadas ao redor. Em outros, fragmentos de ferramentas, pedras cuidadosamente escolhidas, restos de alimentos. São indícios claros de que havia ali mais do que uma prática funcional. Havia simbologia, uma tentativa de garantir passagem, de manter uma conexão entre o que ficava e o que partia, de proteger os vivos através da honra aos mortos. Os rituais não se limitavam à morte. Há marcas de concentração de pigmentos em paredes e pedras, indicando que certos locais eram utilizados repetidamente. A disposição dos objetos nesses espaços sugere intenção. Alguns deles parecem altares rudimentares, pontos de encontro entre o mundo físico e uma dimensão invisível. O fogo, nesses locais, ganhava outro papel. Deixava de ser apenas fonte de calor para se tornar ponte. Um elo entre aquilo que os humanos podiam tocar e aquilo que apenas podiam sentir. Esses rituais tinham um efeito psicológico profundo. Em meio ao medo, à dor e à instabilidade,
Eles traziam ordem, estabeleciam sequência onde havia caos. O gesto de enterrar, de pintar, de marcar, não era apenas cultural. Era terapêutico. Mantinha a sanidade, reforçava a coesão do grupo, trazia conforto diante do inexplicável. Mesmo sem uma religião estruturada, os Homo sapiens desenvolveram um sistema de significados que servia como escudo contra a brutalidade do ambiente. O surgimento de figuras híbridas em pinturas rupestres, parte humana, parte animal, indica a construção de mitos, entidades que representavam forças da natureza, da caça, da fertilidade. Essas figuras não serviam apenas para assustar ou explicar. Elas mediavam a relação entre o ser humano e o desconhecido. Criar um mito era criar um mapa, um modelo mental que permitia nomear o medo, estabelecer limites e fortalecer o grupo em torno de uma narrativa comum. A repetição desses rituais ao longo do tempo revela sua importância. Eles não eram experimentos isolados, tornaram-se parte da identidade do grupo, passados de geração em geração, como herança invisível. E mesmo quando os humanos migravam fugindo do avanço do gelo ou buscando novos territórios, levavam consigo essas práticas. O fogo aceso antes de uma caçada, o objeto enterrado ao lado de um ancião, a pedra pintada em silêncio. Cada gesto carregava uma história, cada história, uma crença, cada crença, uma tentativa de manter viva a centelha que diferenciava o ser humano do resto do mundo. A espiritualidade na era glacial não se expressava em templos ou escrituras. Ela se revelava em atos pequenos, porém carregados de significado, no modo como se tocava o corpo de um moribundo, no olhar trocado antes da partida para uma caçada perigosa, no silêncio respeitado diante da morte, nos cantos sussurrados ao redor da fogueira, quando o vento fazia o abrigo tremer. O sagrado não era separado do cotidiano. Ele estava entranhado em tudo o que ajudava a continuar respirando por mais um dia. Esses rituais não salvaram vidas da mesma forma que a caça ou o fogo, mas salvaram o que havia de humano nas pessoas. Protegeram não apenas a existência, mas a experiência. E foi essa experiência, passada de geração em geração, que moldou o início da espiritualidade. Uma espiritualidade nascida do frio, da escuridão e da recusa em aceitar que tudo terminava no silêncio da neve. A era glacial terminou há milhares de anos, mas ela não ficou enterrada sob o gelo que derreteu. Ela vive em nós, nas reações automáticas que temos ao frio, no instinto de procurar abrigo, na necessidade de pertencimento a um grupo, na forma como contamos histórias ao redor de uma luz, mesmo que essa luz hoje venha de uma tela. O que os homens das cavernas enfrentaram diante da extinção não desapareceu. Foi transmitido. O gelo moldou não apenas o corpo, mas o comportamento. E sua influência silenciosa continua presente em cada aspecto da nossa vida cotidiana. A memória genética daquela era ainda pulsa. Quando nos alimentamos em excesso diante da escassez imaginária, é a voz ancestral da fome que fala. Quando tememos o escuro mais do que o necessário, é o eco de noites geladas sem fogo. Quando sentimos alívio ao nos reunir em comunidade, é a herança do instinto coletivo, forjado nas tendas, nas cavernas e nos campos abertos onde o isolamento significava morte. A civilização moderna caminha sobre os alicerces invisíveis de uma humanidade moldada sob pressão. A arte que hoje celebramos começou como resistência. A arquitetura que nos abriga nasceu da improvisação. A espiritualidade que nos conecta surgiu da tentativa de não enlouquecer em meio ao vazio. O Homo sapiens que sobreviveu à era glacial carregava, sem saber, os protótipos do que nos tornaria humanos no sentido mais profundo. Pensamento simbólico, empatia, organização social, transmissão de saberes. Nenhum desses elementos foi inventado em tempos de paz. Foram respostas criadas no limite, onde o erro custava tudo. As ferramentas que usamos hoje são sofisticadas, mas seu princípio está nas lascas de pedra moldadas com precisão para cortar peles congeladas. Os mapas digitais seguem a lógica das rotas traçadas por instinto nas migrações em busca de alimento. Nossos calendários nasceram da observação dos ciclos, das estrelas,
das estações que determinavam o momento certo de partir ou permanecer. Até mesmo o conceito de família encontra suas raízes no pacto coletivo de proteger os mais fracos durante os invernos impiedosos. A era glacial não nos deixou apenas artefatos, deixou comportamentos, marcas emocionais, tendências neurológicas. O modo como avaliamos riscos, como reagimos ao medo, como interpretamos o silêncio, como confiamos ou desconfiamos de outros. Tudo isso foi moldado pela necessidade de sobreviver em um mundo que não oferecia garantias. O ser humano moderno é um descendente direto daquele que caminhava sobre a neve com os olhos atentos, os ouvidos alerta e o fogo sempre aceso. Mas esse legado também nos alerta. Ele mostra que a humanidade só avançou quando soube cooperar, quando entendeu que o saber compartilhado era mais valioso do que o instinto isolado, quando trocou força por estratégia, quando escolheu preservar a memória coletiva acima da arrogância individual. O que nos salvou não foi o domínio sobre a natureza, mas a capacidade de ouvir, de aprender, de imaginar. Hoje, os desafios são outros, mas o chamado é o mesmo: continuar vivos, juntos, não apenas no corpo, mas na experiência. O homem das cavernas sobreviveu porque recusou o fim, porque olhou o vazio e viu um caminho, porque diante do frio acendeu uma chama. Essa chama nunca se apagou, ela apenas mudou de forma. E cada vez que alguém se reúne para contar uma história, cada vez que uma comunidade se forma em torno de uma ideia, cada vez que o saber é passado adiante, essa chama reacende. Se você chegou até aqui, é porque carrega essa centelha. A mesma que atravessou glaciares, que suportou a ausência, que resistiu ao silêncio. A história da humanidade é uma longa sequência de quase extinções superadas pela inteligência coletiva. E agora, esse passado esquecido não está mais enterrado. Ele respira em nós. O que chamamos de presente é apenas o eco do que nossos ancestrais começaram quando se recusaram a morrer sem lutar.